e ele é tomado por um tempo de cegueira na sua vida. Ele deixa de enxergar o seu mundo físico, e Deus envia Ananias para restaurar a visão. Ananias teme porque sabia com quem ele ia se encontrar, mas o Senhor disse: Ananias, fica tranquilo, este é para mim um vaso escolhido, ele há de padecer por amor ao meu nome. É um vaso escolhido que eu estou enviando aos gentios. Ananias, eu estou fazendo uma coisa nova na vida deste homem. E Ananias, debaixo da segurança da palavra daquele que havia prometido, ele vai. E quando chega lá, ele é um instrumento usado por Deus para restaurar a vista de Paulo. Ele é um instrumento usado por Deus para batizar, para receber a confissão pública daquele homem naquele momento. Que coisa gloriosa! Que porta Deus abria na vida de Paulo, abria na vida de Ananias. A porta de Deus é assim, irmãos. É uma porta que nos alcança, é uma porta que alcança outras pessoas também que estão próximas a cada um de nós, a cada um dos servos do Senhor. E ali Paulo, após aquela experiência de restauração da sua vista, aquela experiência de batismo, de confissão pública perante o Senhor, ele vai ter com os discípulos. E os discípulos ficam naturalmente desconfiados. O que está acontecendo? Esse homem, ora, bem pouco tempo estava prendendo os nossos irmãos. Esse homem estava consentindo na morte de muitos nossos. E ele agora diz que teve uma experiência com o Senhor. Depois ele vai para um tempo de retiro no deserto da Arábia, e ali ele fica por um período de 1000 dias. E ali o próprio Deus ministra na vida dele. Havia muitas portas velhas na vida de Paulo. A porta do conhecimento que ele adquiriu aos pés de Gamaliel, as portas do judaísmo que ele conhecia, entrava e saía, as portas do sinédrio, as portas da sua situação privilegiada. Mas Deus o derruba do cavalo, o deixa cego e depois o manda para o deserto da Arábia. E lá no deserto da Arábia Deus se faz presente. Depois ele escrevendo aos Gálatas, ele diz: olha, o Senhor revelou o seu Filho na minha vida. Ele passou por um processo de instrução da parte de Deus, ali naquela hora tão difícil. E Deus toma a vida de Paulo e usa até os confins da terra naqueles dias. O Evangelho é levado até a Espanha, e ele paga o ministério com a própria vida, ele disponibiliza a própria vida para servir ao Senhor. E o Senhor faz com que o Evangelho se expanda grandemente naqueles dias, através da vida do apóstolo Paulo. E hoje nós estamos aqui também como fruto da expansão deste Evangelho, através da instrumentalidade do apóstolo Paulo, que reconhecia: eis que uma grande porta me foi aberta, mas ele também disse: há muitos adversários. Mas o fato de haver muitos adversários não fez com que Paulo recuasse. Pelo contrário, ele prosseguiu para o alvo da soberana vocação, logrou bom êxito na presença de Deus, e Deus fez todas as provisões necessárias na vida dele. O segundo personagem que eu gostaria de compartilhar com vocês esta noite, Daniel. Daniel estava com alguns amigos, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Esses jovens, eles tinham outros jovens de sua idade, que estavam ali naquele momento na Babilônia. Mas há muitos anos atrás, Deus havia usado a vida do profeta Jeremias para profetizar acerca do cativeiro. Deus havia usado a vida de Jeremias para profetizar a alguns reis de Judá, de que o reino de Judá seria levado em cativo. E o profeta aconselha ao rei Zedequias se entregar como prisioneiro, como vassalo nas
nas mãos ali dos babilônios. Aqueles jovens que eram príncipes do seu povo são levados como escravos. Humanamente falando, aquilo era uma loucura. Humanamente falando, aquilo era um episódio dificílimo. Príncipes levados como escravos. Mas lá no meio dos inimigos do povo de Deus, Deus abre uma porta para Daniel. E por esta porta não somente passa Daniel, não somente ele, mas os seus amigos mais chegados e outros também. A Bíblia diz que o rei estabeleceu um grupo de 120 sábios sobre as províncias, 120 províncias. E no meio daqueles 120, 4 se sobressaíam, que era Daniel e os seus 3 amigos. E no meio dos 4, um sobressaía-se, que era Daniel. E diz a palavra de Deus que havia um propósito para que Daniel fosse estabelecido sobre aquele reino. Amados irmãos, quando Deus tem um propósito em nossas vidas, não há quem possa deter o propósito de Deus. Alguém pode sair da posição de príncipe e ir para a posição de vassalo. Mas se Deus tem um propósito, se Deus está com ele, Deus vai estabelecê-lo sobre um reino. Deus vai estabelecê-lo sobre aquele negócio que Deus tem proposto no coração dele. Deus abriu uma porta para Daniel. E através desta porta passou Daniel. Passaram Sadraque, Mesaque e Abdenego, passaram os demais jovens. E Deus fez diferença naqueles dias, através da vida de Daniel. Terceiro e último personagem bíblico que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite, Neemias. Neemias era copeiro do rei. Mas o Senhor dá uma visão a Neemias. Uma visão que eu digo, não um aspecto profético, miraculoso, não. Ele abre os olhos de Neemias, abre o coração, abre as entranhas para ver a situação de Jerusalém. E Neemias, ele olha e sente. Há uma sensibilidade espiritual na vida de Neemias. Outras pessoas haviam visto a mesma coisa que Neemias estava vendo, mas não tiveram uma resposta, não tomaram uma posição. Mas ao contrário, Neemias, ele toma uma posição. Ele se coloca, ele se disponibiliza nas mãos de Deus. E quando ele isto faz, o Espírito de Deus, a ação de Deus na vida dele, o conduz com coragem, com ousadia, a levar à frente aquilo que Deus estava falando à sua alma. E ele chega para o rei e abre o seu coração quando o rei o questiona acerca da tristeza do seu semblante. E para surpresa de Neemias, toda a provisão que ele precisava para a restauração dos muros de Jerusalém, que iriam ser operados em 54 dias, o rei diz: olha, você não somente vá, mas leve carta, e ainda a provisão do material já está feita para que a restauração aconteça. Neemias colocou o pedido de forma sábia. Ele refere-se àquele lugar não como quartel-general do povo de Deus,